Legal, estamos começando mais um Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. Você localiza ali TV Santa Maria, programa Zona Esportiva, e pode assistir os programas que ficam ali alojados. Hoje vamos de novo conversar sobre a escolinha do Piá. Lembrando e agradecendo os apoiadores, que são o Gulosão aqui de Camobi. Aliás, o Gulosão de Camobi ali tem ao meio-dia, não é só à noite que funciona, ao meio-dia. Esses dias me apertei e fui ali, uma baita de uma laminuta ali, muito gostosa, por sinal, ali no Gulosão. Então, refeições ao meio-dia também e à noite. Água boa, hidroponia, isso aí você, nessa época aí complicada, a diminuição da vazão das águas aí, é muito bom de você ter uma água mais adequada, né, e com mais qualidade. RDM Serralheria e Funilaria, fone 99641-2374. Hoje, com a gente aqui, o professor Henrique Antonello e o professor Gabriel Cremonese. Satisfação recebê-los aqui, mais uma vez. Como a gente sempre fala, né? Nós estamos muito felizes do Piá Esportes ali, por essa parceria com a TV Santa Maria, através da tua pessoa aí, porque nós conseguimos assim falar um pouco sobre futebol, sobre um pouco da escola, né? E sempre nos gratifica porque o nosso projeto ele não é para nós, né? O nosso projeto é para a comunidade toda de Santa Maria. Perfeito. E o Gabriel, como é que tá te vendo com esse calor todo aí, Gabriel? O calor está dificultando um pouco, até mesmo no momento dos treinamentos com os guris ali, a gente tenta separar eles para um canto onde tem uma sombra, onde a gente possa aquecer com mais calma, até o calor diminuir, e a gente está tentando encaixar de uma forma com que eles possam jogar futebol, gostar de jogar futebol e não se exaustivar muito por conta do cansaço, por conta do calor. Então a gente vai se adaptando com o calor. Pois é, e ainda mais com criança, né? Tem que ter cuidado, tem que estar, não sabe se a criança já veio hidratada de casa ou não veio. Exatamente. Tem que estar cuidando. Eu me lembro assim, essas bolhas assim, de calor, a gente falando de esporte. Eu fui repórter muito tempo de campo, né? O Henrique se lembra, também comentei jogos, e um dos jogos que nós fizemos aí foi lá em Porto Alegre, Grêmio e São José. E estava um calor escaldante desses assim, e o pessoal teve que botar balde de gelo do lado do o pessoal o jogador vinha e metia o pé dentro do balde de gelo para poder aguentar, né? Porque senão era bolha atrás de bolha com esse calor, né? Essa situação toda do calor, você pode ver assim, é bem complicado. Então nós ali a gente conversa bastante para dar bastante hidratação para a gurizada, né? Bastante água principalmente. Então a gente sempre faz um planejamento de trabalho onde a gente dá tipo assim um tempo de 15 minutos, principalmente para os menores, porque a gente sabe que a gente tem uma quadra de grama sintética, então a grama sintética o calor é um pouco maior, esquenta mais, né? Esquenta mais. Como o Gabriel falou, então a gente chama a gurizada, leva para o campo que é de grama natural, conversa, né? Dá o alongamento, aquecimento ali com eles. Aí depois a gente divide as turmas ali, a gente coloca para eles, para cada um no seu espaço. Bom, Henrique, nessa última semana, você teve a semana passada aqui com a gente, da semana para cá, o que tem de novidade, Henrique? Isso, até assim, a gente agora vai começar já com os eventos, né? Eu digo eventos, torneios, competições da escola. A gente tem agora já um cronograma de trabalho, né, dos eventos esportivos, né? Como eu digo para todos eles, a gente tem a Copa Volta às Aulas agora dia 22 de fevereiro, né, ali no CT. Depois nós temos a Copa Camobi, que é em março. Aí depois a gente participa de uma competição do Rio Grandense, lá que é a Play Cup, né, que é em abril. E em maio a gente começa com o torneio que é do pessoal de Caçapava do Sul, o Circuito de Craques, aquele futebol 7, onde participa todas as crianças, né? E depois em junho a gente dá uma folga, né, para fazer uma readaptação do nosso calendário. E em julho, no mês do aniversário da escola, a gente tem a Copa Piá também. Sendo que em março a gente começa também, né, entre março e abril é
é a Copa Noligaf, né, que a gente vai participar com a categoria sub-10, sub-11, sub-12, sub-14. Então nós, de eventos, a gente já está se organizando aí o primeiro semestre todo, né, até julho já temos todas as competições e claro, se alguma competição aparecer para a gente participar, desde que venha um convite antecipado que a gente consiga encaixar dentro do nosso planejamento, a gente participa. Então o calendário já está praticamente completo. O nosso calendário até julho já está completo, né? A gente só não sabe os jogos ainda que vão ser da Noligaf, né? Que é agora em março, agora tem a reunião lá em Porto Alegre, que a gente participa. E aí depois, quando a gente retorna de lá, a gente já sabe os jogos que são as datas e a gente já inclui dentro do nosso calendário. Perfeito. Professor Gabriel, você já tinha enfrentado aí nessa carreira que você está tendo aí com o Piá uma situação como essa, assim, desse calor escaldante aí tem que algumas vezes até mudar o projeto de trabalho, né? Não, exatamente. A gente vem com um planejamento já de fora pronto para aplicar o treinamento, mas quando se está perto do campo, como o Henrique comentou, o sintético ele é muito quente, as crianças até falam, professor, meu tênis está quente, meu pé está quente, aí a gente tenta adaptar, muda de campo, muda a atividade, aí a gente sempre, no planejamento a gente já vem com um planejamento pronto, com um treinamento pronto e a gente já tem também uma segunda opção, caso a gente não consiga executar aquela atividade, a gente muda para a próxima, vai adaptando da forma como acontece. E aí agora, até como o Henrique está comentando as competições, eu aproveito para dizer que agora no início, janeiro e fevereiro foi o tempo que a gente teve para a volta dos alunos para as aulas, para a gente reagrupar eles nas suas categorias, para a gente preparar eles e começar já uma preparação para as competições que já iniciam agora nesse mês de fevereiro. Então o tempo é curto e o próprio clima já não está ajudando, então tudo isso é um fator que a gente envolve para tentar desenvolver eles da melhor maneira possível, só que com um bem-estar, sem envolver o calor, sem conseguir desenvolver de uma maneira ruim por conta do clima e tudo mais, que eles acabam ficando, alguns até pedem para parar um pouco mais, para tomar água, a gente libera sem problema nenhum, porque é realmente muito calor e é muito difícil para eles, por mais de ser criança, de participar, de fazer a aula ativo ali todo momento. Henrique, agora eu recomeço as aulas aí nas redes estaduais, municipais, também privadas, né? E aí começa a procura por vagas. Como é que tu está aí? Tu ainda tem condições de colocar mais gente, que é limitada com a situação, porque de repente tu bota 200, 300, não consegue atender, né? Não, a gente sempre as turmas nossas são sempre o máximo de 25 alunos, né? Então, onde que a gente consegue colocar, dividir elas em duas partes, uma na grama natural e na grama sintética. A procura dos menores está sendo muito boa, né? Acho que já não tem mais vaga de 4 até 7 anos, né? E nós abrimos uma turma nova, que é dos alunos antigos que estão retornando para a escola, que são dos alunos de 13 anos, então ainda tem vaga tem vagas para essa turma. As turmas a gente sempre tenta adaptar conforme o nosso espaço. Então, tipo assim, vamos dar um exemplo da categoria sub-10, que tem muitos alunos, a gente está pedindo para os pais dar uma segurada, que quando tiver um número mínimo de 8 alunos, a gente abre uma outra turma em uma outra oportunidade, tipo assim, em um outro horário, porque as nossas aulas a gente atende ali no CT, são das 18h30 até as 20 horas, né? Tem essas turmas. E aos finais de semana são das 8 horas da manhã até as 10 horas. Então a gente tem ainda algumas categorias que a gente está tentando remanejar, né, para passar um pouco mais tarde. Então, tipo, começar às 19 horas, vai até às 20h30. Só que isso é um planejamento que a gente tenta levar junto com os pais, para ver se eles têm a disponibilidade de trazer os filhos nesse horário. Sim. Porque não é nós que queremos, vamos colocar um horário e os pais que se querem vêm. Não, tem que adaptar, né? A gente sempre conversa, primeiro a gente tem uma adaptação, né, para ver se a gente consegue também a disponibilidade de tempo dos professores, né? Então é um planejamento que a gente tem com o nosso setor administrativo e junto, né, com o nosso setor administrativo a gente vai colocando as turmas, a gente vai encaixando as pessoas. Graças a Deus a procura está sendo boa, né? Não posso reclamar contra isso. Né? E aí o que a gente sempre precisa procurar e tentar falar para as pessoas? Que a escola, ela quer atender a todos, mas sempre dentro de um planejamento. Não posso eu chegar ali e ter uma turma com 30 alunos
e não ter um projeto, né, tipo de trabalho para 30, nós temos de repente para 25. Então a gente não gosta de deixar aquela criança sentada esperando. A gente gosta que ele entra ali, se for 1 hora de treino, que ele participe 1 hora de treino, se for 1h30, que ele participe 1h30. E a gente tem aos finais de semana, a gente tá tendo agora essa criatividade do que? De quando a criança a turma não conseguiu se desenvolver um bom trabalho, que nós professores não conseguimos passar para eles não conseguiram entender, aos sábados da tarde, depois dos projetos sociais, a gente atende então essas turmas. Então o projeto social sempre vem antes, a gurizada vem, treina, depois é as turmas, né? Então é isso que a gente faz, a gente dá um treino extra, que a gente chama, para aperfeiçoar o treino ou o trabalho que a gente tenta desenvolver, que nós professores achamos ou entendemos que os alunos não conseguiram captar. Porque não pode, tipo assim, eu chegar lá e vamos fazer isso, a criança não fez e eu ficar lá tentando fazer com que ela entenda sem ela ter um conhecimento do trabalho. Então é isso que a gente sempre faz. Eu acho que o treino de segunda-feira não foi bem explicado para os alunos, vamos fazer no sábado. E os professores, eles entendem essa parte, eles gostam também de estar ali no CT e a gente sempre desenvolve o trabalho. Beleza, perfeito. Gabriel, dentro dessa ideia, dessa filosofia da escolinha PIA, você já passou inclusive por ali, né, como atleta, né? Você acredita assim que esse benefício que vem para a família, para as crianças, até que nível ele pode ser atingido ainda? Vocês ainda têm algumas ideias novas para aplicar? Sim, sim. A gente, como o Henrique comentou ali, muitas das nossas crianças, antes de vir para os nossos treinamentos, eles já no sábado, principalmente de manhã, as aulas é das 9 às 10, desde as 7 horas da manhã eles já estão acordados. Então isso dá um incentivo para nós, principalmente professores, a querer eles mais perto da gente, a chegar junto com a família, com os alunos, conversar. A gente está sempre dialogando, um diálogo bem bom assim, para a gente realmente construir aquilo e cada vez melhorar. Claro que a gente tem todo um processo para que isso aconteça, mas isso que a gente já vem fazendo como se fosse uma aula extra, um reforço, também já influencia nisso. Nos sábados, assim, quando a gente pega eles numa turma, entre grupos, a gente prepara entre todos eles uma explicação via o quadro, aí eles conseguem entender melhor, a gente tem mais calma de explicar, a gente começa a parar mais a atividade, faz mais um treino mais pausado. Isso é um pouquinho mais chatinho para os alunos, para as crianças, mas é a melhor forma deles entender. E aí, dentro disso, a gente agora semanalmente está se juntando, está criando um planejamento de treinamento que a gente engloba todas as atividades que a gente vai fazer durante a semana. Então, dentro delas a gente distribui parte cognitiva, parte motora, parte analítica para eles, como finalização a gol, que eles gostam mais de fazer. Então a gente distribui essas capacidades, essas atividades, e aí durante os treinos da semana eles vão realizando. Então é algo que a gente está vendo que está dando certo, porque os alunos estão vindo mais, estão querendo mais, a procura também, como o Henrique comentou, de fora tá chegando para a gente. Então, cada vez que a gente esse processo que a gente vai aumentando, que a gente vai produzindo mais, vai trabalhando mais, a gente está tendo retorno. Então, a meta é seguir cada vez com inovações, criando inovações junto com o apoio do professor Dida, do pessoal que está com a gente, dos outros professores. A gente vai seguir tentando cada vez melhorar mais para ter os alunos com nós e trazer mais benefícios, tanto para nós profissionalmente, quanto para os alunos com o esporte, até mesmo com a escola, porque a gente tem, antes dos treinamentos, a gente faz uma chamada e aí eles já vêm muitas vezes direto da escola e eles perguntam: professor, mais uma vez eu vou responder a chamada, e a gente explica que aqui a gente está trabalhando com o esporte, está trabalhando especificamente com o futebol, lá eles estão trabalhando na aula, estão estudando e tudo mais para um futuro promissor que vem pela frente. Então, sempre quando a gente chega, a gente faz a chamada, eles respondem a chamada. No sábado eles prestam atenção no quadro, como se fosse na escola. Então, a gente une os benefícios juntos, tanto da escola, da educação, como do futebol, do esporte para eles. Henrique, mesmo na época de recesso das aulas aí,
o PIA não parou, né? Continuou dando atendimento, principalmente nos projetos sociais, nos bairros aí, né, Henrique? O que a gente faz? A gente tem um calendário que a gente nos programa, né, para que a gente coloca em prática. Então, os projetos sociais, eles retornam agora no mês de fevereiro, juntamente com as aulas. Por quê? Porque a gente só aceita alunos no projeto que estejam estudando, estejam matriculados numa escola, para que a gente possa ter um controle melhor do aluno. Então, a gente já fez um primeiro contato, eles já voltaram a treinar nos seus bairros, né? E agora, no final de semana, eles começam a retornar para a escola, né? Então, a gente é tudo planejado, porque cada final de semana a gente coloca um professor, eu e um outro professor junto, porque eles têm que se adaptar com vários professores, né? Então, vamos pegar um gancho que o Gabriel falou anteriormente. A gente sempre tenta demonstrar para os nossos alunos que o futebol é uma sala de aula. A gente tem horas que brinca com eles, quantos chutes tu deu, quantos tu acertou. Então é uma soma que a gente faz, que a gente, a matemática da escola, né, a mesma coisa que a gente, a chamada, né, porque do quadro. Então, porque a gente diz, se vocês prestarem atenção no que a gente colocar aqui no quadro, vocês vão aprender mais facilmente fazer dentro de campo. Se vocês prestarem atenção no que a professora está explicando no quadro, vocês vão saber e vão lembrar na hora de uma prova. Então, essa parte de colegial a gente sempre tenta trazer junto. Por quê? Porque a própria escola, a PIA, já diz, nós somos uma escola de futebol. Então, a gente tenta ensinar para o aluno, a gente tenta demonstrar para o aluno como é ser, né, um jogador de futebol. É difícil, muito difícil. E essa parte dos projetos sociais a gente tenta também fazer da mesma maneira. Por quê? Porque nós somos que a gente diz, é incluir, desenvolver e oportunizar. Então, a gente está incluindo a criança de baixa renda na escola, a gente está desenvolvendo a criança, o mesmo trabalho que o aluno da escolinha faz junto do projeto social, e o desenvolver dele é desenvolver a parte que ele vai saber fazer todas as coisas dentro do campo. Por que isso? Porque daí a gente sabe que a gente está ali, que o treinador não tem que estar ali fora gritando o que ele tem que ser feito. É como eu digo para os meus professores, se tu dá um treino, ele chegou no jogo, ele não fez, é porque nós professores não treinamos direito, nós não soubemos explicar para ele, né? Então essa parte eu cobro bastante dos meus professores. Não precisa ficar na beira do campo gritando, orienta, tenta lembrar do aluno o que ele tem que fazer, porque daí o aluno vai absorver aquela informação melhor e vai conseguir desenvolver. Então essas pausas dos treinamentos que a gente faz, aos sábados principalmente, é para quê? Para que ele saiba que ele fez um trabalho, errou, que ele vai no quadro e saiba onde que ele tem que fazer. Então, para nós como professores, essa parte de ensinar eles, que é o que eu sempre cobro dos meus professores, ensina os fundamentos do futebol. Passe é um dos principais fundamentos do futebol. Por quê? Porque para te sair jogando lá de trás, se tu quer chegar lá na frente com a bola no chão, tu tem que acertar o passe. Então o passe é primordial. Para mim o passe do futebol é o fundamento principal. Claro que tem a finalização a gol, tem a finta, o drible, o cabeceio, entre muitos outros. Mas é isso que a gente tenta sempre cobrar. Cada treino, um fundamento do futebol é cobrado com mais rigor. Para quê? Para que o aluno saiba que ele tem que fazer aquilo corretamente para chegar lá na frente com o objetivo. Porque se fosse só para dar balão, teste, daí não era goleiro para atacante, não precisava nem ter meio de campo, né? Então a gente tenta mostrar isso para que eles aprendam cada vez mais, para que eles saibam fazer as coisas certas. E uma novidade esse ano que a gente colocou na escolinha, foi uma ideia da Josiane, né, que é a nossa que coordena toda a escola. Cada aluno que faz aniversário, ele ganha uma lembrança, e essa lembrança é um quadrinho, né, um folderzinho, que ele chega em casa e ele pendura no quarto. Para mim é gratificante como professor, porque o aluno recebe, chega em casa, pendura no quarto, e a mãe vai lá, tira uma foto e me manda. Ou quando uma mãe manda um recado para nós, professor, meu filho chegou em casa hoje feliz porque fez uma jogada como o jogador tal fez no jogo. Então isso que a gente tenta demonstrar para ele. A nossa escola, ela tenta mostrar para o aluno o quanto é importante os fundamentos do futebol. E isso a gente tem um cronograma de trabalho, e isso é a filosofia de trabalho da escola. Qualquer professor que chega lá, ele tem que se adaptar como a escola
quer que ele treina os alunos. Não é chegar lá e, hoje eu vou fazer isso. Não, é um planejamento de trabalho que a gente tem. E se você chegar qualquer dia ali no CT, à tardinha, parece que é um torneio. Por que eu digo isso? Porque os pais vêm, ficam ali, olham o treino e depois eles vão embora felizes. Então essa é a nossa gratificação, que nós queremos o quê? Que o pai faça parte junto com o aluno. E tem muitos pais que no início vinham e deixavam o aluno ir embora. Hoje não, hoje a gente conseguiu convencer os pais que o nosso trabalho, para eles não ficarem gritando fora do campo, meu filho faz isso, chuta, não sei o quê, que o aluno tem que prestar atenção no que ele está aprendendo. Então o pai é mais um torcedor e motivacional. Vai lá meu filho, que bom, errou, aposto que tu acerta. Esse é o nosso objetivo, é fazer com reeducar o pai, né, para ele que ele entenda o processo da escola, porque o aluno consiga desenvolver um bom futebol. E você falou em fundamentos e é interessante, né? Hoje, por exemplo, o futebol moderno, um dos principais criadores de jogadas hoje é o zagueiro, né? O zagueiro que não souber sair jogando hoje, não der um passe, acabou o tempo do zagueiro, aquele que só espantava, né? Hoje o zagueiro, todos os times modernos da Europa agora estão começando no Brasil a se implantar isso também, que os times se fecham no meio, né? Fecha o meio e não deixa jogar. E aí o que acontece? Os zagueiros acabam saindo jogando. Então a procura por zagueiros que saibam jogar é muito grande, né? Vamos falar um pouco sobre o Grenal, o último Grenal que aconteceu. No meu ponto de vista, o meio-campo do Grêmio são jogadores que sabem jogar com a bola no chão, sabem tocar a bola, são jogadores excelentes. No Grenal, se tu olhar, analisar como eu olho um jogo analisando, não mais como torcedor, era quase só ligação direta de zagueiro para atacante, de zagueiro para atacante. Claro que teve umas grandes oportunidades que o time do Grêmio pegou a zaga do Inter mal posicionado. Mas daí tu olha, quantas vezes o meio-campo do Grêmio tocou na bola? Muito pouco. E aí muitos dizem, mas o 10 do Inter, que é o Alan Patrick, ele vem buscar a jogada, mas ele sempre está com a bola no pé. Os zagueiros do Inter estavam jogando muitas vezes no meio de campo, por quê? Porque essa bola gira para um lado e para o outro. Então, se um zagueiro ali de trás errar um passe lateral, errar um passe horizontal, é contra-ataque certo. Então, no momento que, como você falou, zagueiro hoje em dia, como lateral, como atacante, sempre tem que ter a bola no pé. Então, se tu olhar muitas coisas que hoje em dia o futebol só mudou o nome. Porque desde os anos 70 tinha jogadores que sabiam jogar com a bola no pé incrivelmente, né? Então antigamente, por exemplo assim, se tu pegar são ponteiros de lado de campo. Se tu pegar o Renato Gaúcho era um ponteiro direito, né? Tu pegar o Paulo Nunes era ponteiro direito. Então, só que hoje em dia eu não sei o porquê que nós brasileiros queremos imitar os europeus. É o que muitas vezes a gente pede para os nossos alunos. Atacante tem que vir até o meio de campo e depois no meio de campo fazer a composição para tentar roubar essa bola. A zaga também bem compacta, porque se um atacante vir aqui atrás tiver que marcar um lateral, alguma coisa está errada. E se nós pegarmos a bola, quem é que vai fazer o gol? Então, no meu ponto de vista como professor, como eu digo para os nossos alunos, atacante não deve vir passar para trás no meio de campo para marcar o jogo, marcar um atacante, um lateral. Por exemplo, Paulo Nunes não vinha marcar o lateral direito, o lateral de esquerdo quando ele vinha até o meio de campo e depois ele ficava ali na dele, e quando o time do Grêmio naquela época pegava a bola, jogava no Paulo Nunes, lançava para o Jardel, era gol. Claro que isso é um sistema de trabalho, uma maneira de trabalhar, cada um sabe como é a filosofia de trabalho da sua equipe, mas eu acho que quanto mais o aluno, o atleta tiver a bola no pé, menos o adversário está com ela. Acabou aquela coisa, dá um balão lá para cima e daqui a pouco nós corremos atrás da bola. Então são maneiras de trabalhar, por isso que eu digo, quando eu olho algum jogo, que o Gabriel até deu risada esses dias de mim, eu levei um trabalho para a escola de futebol, um treino para o futebol nosso, que eu tirei do futebol americano. Aí o Gabriel falou assim, mas como é que nós vamos dar isso? Como é que nós vamos implantar isso? Criatividade. Porque como é que eu estava olhando o jogo do futebol americano e eu estava olhando que sempre onde aquele que lança a bola, sempre tinha 2, 3 marcadores, né? E aí ele tinha que ser rápido para fazer o lançamento. É a mesma coisa que nós levamos para o treino. Quando nós estamos sofrendo marcação, sob pressão em cima de um jogador, o que ele deve fazer? Ele deve dar um balão, deve jogar com o goleiro, né? Então a gente montou um tipo de treinamento
para ter uma saída de bola. Tantas vezes deu certo. Então o que a gente faz ali? Tem treinos que a gente pega algumas turmas. Tipo a sub-10 tem dias que treina um coletivo com a sub-11. Aí depois a sub-11 treina com a sub-12. E aí a sub-12 está treinando com a sub-13. Porque para ver se eles estão colocando em prática e estão treinando com uma turma maior para fazer o quê? Para fazer aquela pressão. Tem horas que dá certo, tem horas que não dá certo. Então nós estamos tentando colocar em prática algumas situações de jogo que a gente saiba que eles vão fazer, ou vai ter isso na hora do jogo, para não dar aquele chutão. Claro que muitos ainda são crianças, a gente não pode estar cobrando toda hora, não dá um chutão, não dá um chutão, não dá um chutão. Tem muitos que vêm com uma maneira de jogar, tem muitas crianças que são de bairros aí que a gente traz para a equipe, que no bairro ela brinca de jogar. Joga que é brincadeira, mas ela não tem aquele comprometimento tático. Ali a gente já coloca, dependendo da idade dele, para ele que ele aprenda cada vez mais. Gabriela, assim, para a gente encerrando, última pergunta para ti. Você passou ali como aluno, agora é professor. Como professor, o que está te somando na tua vida agora? Porque como aluno já deu para ver que foi sucesso. Você fez a tua carreira e agora o que as crianças estão te ensinando? Desde quando eu iniciei na escola, quando eu era aluno ainda, eu sempre sonhava em um dia fazer parte da escola. Depois que eu entrei na educação física, por isso foi direto que eu fui com o Henrique. E assim, eu digo que dar aula para a criança é muito gratificante, porque no momento que tu vê a atividade aquela que tu propôs acontecendo, no momento que as crianças vêm e te perguntam algo que tu consegue passar para elas, tu vê que elas conseguem desenvolver isso, elas ficam felizes, elas saem felizes, é muito gratificante para mim como professor, e até mesmo depois de formado, quando eu realmente me graduar professor, vai ser muito gratificante ter passado por tudo isso e obviamente seguir com isso, trabalhando com isso, que é algo que eu quero seguir para a vida. Então tudo aquilo que a gente vem fazendo, tudo aquilo que a gente vem trabalhando, a gente diz que a gente até brinca que um dia é para as coisas acontecer. Então já fazem 2 anos, como eu comentei na última entrevista, que eu estou com o Henrique, e eu pretendo continuar sempre mais para agregar tanto as crianças a praticarem, tanto como eu como professor a aprender cada vez mais. E aí, até dando uma brecha da conversa que a gente teve anterior, é engraçado ver o quanto as crianças levam a influência do esporte na TV e tudo mais. A gente, ali a partir dos 8, 9 anos, a gente começa a trabalhar taticamente ele certinho, posicionado. A gente tem uma metodologia de explicar para eles, que é repetitiva, claro, mas que eles acabam gostando, porque é um movimento que eles vão para frente, voltam para trás, todo momento eles estão se movimentando. Então, eles veem na TV assim, o atacante faz gol, o ponta faz gol, o meia acaba fazendo gol e o zagueiro lá sempre salvando. Então é legal de ver, porque muitos deles quase nunca querem ser parte da defesa, sempre querem ser parte do ataque, porque eles querem estar lá e querem fazer gol. Mas no momento que a gente faz atividades com que eles comecem a atividade lá atrás, fazem o passe, faz uma troca de passe, avança e acaba fazendo gol, eles veem que durante o jogo isso, claro, é difícil, mas pode acontecer. Então eles acabam acostumando, e a gente, pelas características deles, a gente vai espalhando, colocando eles direitinho por posicionamento, e aí a gente explica que, claro que uma posição, claro, ela sempre vai ser fixa para um jogador profissional, até ele para substituir é difícil, mas para a criança que eles ainda estão aprendendo, não existe uma posição fixa que eles devem ficar, mas eles podem ter uma opção de troca, uma opção que ele pode fazer aquela função e ele vai saber desempenhar, porque faz parte, engloba o outro posicionamento. Henrique, para encerrarmos, novidades aí para o futuro, próxima semana, o que nós... Nós estamos a cada semana que a gente vem aqui, a gente tenta trazer alguma informação nova da escola ou do projeto, né? Uma novidade que agora a gente está tentando implantar na nossa escola é buscar apoiadores, né? Então, como você está vendo aí, a cada programa nosso, nós temos 1 ou 2 apoiadores que sempre aparecem, nos procuram, né? Isso por quê? Porque a gente quer dar uma melhoria, né, no nosso espaço, a gente quer dar uma melhoria para os próprios alunos, né? Então, o nosso objetivo, cada vez que a gente vem aqui, é falar sobre um assunto da escola ou de algum evento que nós vamos participar.
A nossa ideia, como eu já falei com o Gabriel, é ver se algum aluno também, né, vem aqui falar alguma coisa, mas tudo isso é dentro de um planejamento que a gente faz, entendeu? Então é só agradecer as pessoas que nos apoiam, né, que acreditam no nosso trabalho, os pais, né, novamente dizer obrigado por trazer os seus filhos à nossa escola e dizer que acreditam no nosso trabalho. A nossa comissão técnica, entre os outros professores, eu quero dizer obrigado também porque estão desenvolvendo um bom trabalho, e a nossa diretoria em geral, porque sempre estão junto conosco. Então, como eu falo assim, não é só o professor Henrique, né, que está na Escola Piá. A nossa assistente social, nossa pedagoga, nossos coordenadores, né, nossos professores, a nosso setor administrativo, todos eles fazem parte da escola para que ela cresça cada vez mais. Sem dúvida, e é bom lembrar, né, que esse projeto do Henrique aí, quanto mais apoiadores se somarem, ele vai ter condições de nós irmos projetando e programando depois idas lá no CT, inclusive para entrevistarmos as crianças, vermos o trabalho que é desenvolvido, conversarmos com os professores. Tudo isso é uma semente que ele está plantando agora, mas ele precisa realmente do apoio das pessoas que podem ajudá-lo. Muito obrigado pela presença, né? Até o próximo programa. Grande abraço, até o próximo.